desse salmo. Esse salmo é o Salmo 91. E ela é antiga, e não só nós, mas muitas pessoas cantam essa canção desse salmo. Um salmo maravilhoso, um salmo de guerra, né? Quantos já não falaram assim, ora o Salmo 91? Já ouviu, alguém já falou isso para você? Já, né? Ora o Salmo 91. E esse Salmo 91, um salmo que nos mostra algo tão maravilhoso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha só. A sombra do Onipotente traz descanso, né? Em 1 Samuel capítulo 19, verso 18: assim Davi fugiu e escapou e foi a esconderijo do Altíssimo. Ele não foi para Samuel, ele foi lá para o esconderijo do Altíssimo, em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. Foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre quem? Mensageiro de quem? Saul. E também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros. E também estes profetizaram. Então enviou Saul o terceiro mensageiro, os quais também o quê? Profetizaram. Toca aí, não quero tocar não. Escute. Quando eu disse que Davi não simplesmente foi a Samuel, mas ele foi para um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo. Abaixa esse fundo, por favor. Deixa os meninos fazer aqui. Faz aqui. Escute. Olha só, o melhor lugar para se refugiar é em Deus. Não quero falar que está ao vivo. Está ao vivo. Então é bom que você participe do culto. Porque senão quem está assistindo a gente fala assim: ih, aquela igreja fria lá, o povo nem um glória. E tem gente que espera acabar o culto para ver, porque se ele entrar online agora, vão ver que ele entrou, então ele não quer, né? Então, essas coisas tem também. Então, amém? Quando nós lemos o verso 18, volta para o verso 18, Luan, por favor. Irmão Luan lá atrás. Davi, ele fez o quê? Fugiu. Fugiu para onde? Muito bem, irmão Marcelo. Foi para o esconderijo do Altíssimo. Ele não fugiu somente para Ramá, ele não fugiu buscando de Samuel um companheirismo, uma espada que lutasse a seu favor. Mas ele foi para um lugar aonde tinha o Altíssimo. Quando você se esconde, quando você entra debaixo desta fonte inesgotável que é Deus, esse lugar é o melhor lugar para você estar. Porque quando você vai para esse lugar, você não está indo apenas pela sua vontade, mas você está indo porque existe em Deus um propósito sobre a sua vida. Davi já era ungido rei, Davi já era valente, Saul estava atormentado, e para ajudar ainda surgiu uma música
Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E as mulheres cantavam essa música, e essa música irritava Saul. Saul ficava enfurecido com essa música. Como pode essa música? Por que vocês estão cantando? E Saul olhava para Davi e via em Davi que ele era o seu substituto, que ele era o ungido de Deus. Você não deu nenhum glória a Deus ainda, mas você vai dar agora, porque eu sei que vocês estão mediante aquilo que vocês vão entendendo. Vocês vão entender agora então. Escute, Deus está mandando dizer: o perseguidor da sua vida, aquele que tenta contra você, aquele que quer ver a sua destruição, ele já sabe que Deus é sobre a sua vida, e que nada e nem ninguém vai poder mudar, revogar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Ele está aqui, Jesus está aqui, hein? Se você não sentiu, não sei porquê, mas passou a presença de Deus aqui agora. Escute, ei, eu estou sentindo, meu corpo está arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu quero com uma música não só me arrepiar, mas eu quero aprofundar nesse mistério. Escute. Davi não correu para um exército. Davi não correu para uma estratégia de guerra. Davi não correu para que ele pudesse alcançar algum favor a mais de um homem, mas ele correu porque ele sabia que a presença de Deus estava ali com Samuel. Quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Quer receber? Quer? Antes você dar uma cutucada no seu irmão, falar isso aí para você. Agora olhe para mim. Quem está debaixo de um propósito pode até ser perseguido, mas jamais será destruído. Quem está debaixo de um propósito pode até ser perseguido, mas não será destruído. Irmão, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Esta tribulação, este momento de prova, este momento de luta, não vai acabar, abalar, destruir aquilo que Deus preparou para a sua vida. Nada e nem ninguém vai poder mudar aquilo que Deus escreveu para você. Por favor, se achegue. Nem se chegando para o culto. Talvez está lá fora ainda dá tempo. Provérbios 18:10 fala: o nome do Senhor é torre forte, o justo corre para ela e está seguro. O nome do Senhor é torre forte, o justo corre para ela e ele está seguro. Ainda que Satanás ele procure o endereço da sua casa, ele procure o endereço da igreja, ele procure o endereço do seu trabalho, ele procure o endereço dos seus familiares, ainda que ele procure em cada canto desta terra, ele não vai te encontrar. E eu vou dizer por quê. Você quer saber por quê? Porque quando ele tentar te encontrar, você não vai estar na esquina, você não vai estar no endereço, você não vai estar na casa, porque o endereço da sua alma se chama esconderijo do Altíssimo, e lá ele não pode te tocar. Lá ele não pode tocar. Lá ele não pode com você, lá ele não pode pôr a mão na sua vida, lá ele não vai fazer nada, sabe por quê? Porque lá é torre segura, é torre forte, lá é torre forte. Volta lá para 1 Samuel 19. Qual era o intuito de Saul? Matar Davi, acabar com ele. Talvez um concorrente seu quer acabar contigo.
Talvez um concorrente está dizendo assim: não, precisa acabar com esse camarada aí, ó. Ele está só crescendo. Talvez você olhe e fale assim: mas eu nem estou crescendo. Mas você não está vendo, mas para ele você está crescendo. Não é coisa louca, irmão. Não, mas não é coisa doida. Escuta essa, irmão Marcelo. O inimigo enxerga aquilo que você não vê. Você fala assim: ai, eu estou morrendo. O inimigo fala: ih, o fulano lá está se levantando, hein? Logo, logo. Você fala: ah, meu Deus, eu não estou aguentando. E aí, olha só, o seu inimigo falando assim, ó: fica de olho nele aí, porque ele evoluiu. Você está achando que você está morto. O intuito de Saul era matar. O intuito de Saul era acabar. O intuito de Saul era destruir Davi. Mas diz a Bíblia, no verso de número 20, se eu não me engano, em diante, Saul envia mensageiros. Imagina, tá como está hoje aqui. E o seu inimigo fala assim: vai lá matar aquela pessoa. Aí quando a pessoa chega aqui, como é que é a terceira música que nós cantamos? Sangue de Jesus tem poder. Vou até descer daqui. Jesus, dança ou pega. Qual é a terceira música que nós cantamos? Quem é? É só estar ligado no culto. Quem é? Sabe o que acontece? Escuta. Aí o falido do teu adversário, que quer matar, destruir a sua vida, ele quer acabar contigo. Ele fala: não, hoje eu acabo com esse camarada. Hoje eu destruo ele. Aí ele vai até a porta procurando. Deixa eu ver qual que é o endereço. Aí de repente ele encontra um som. E o som é tão forte assim: quem é? Nossa, ele está recebendo ajuda? Quem é? Ele é ensinar. Ele é tão cuidadoso. Continua. Quer? Ele é. Ele sentou da sua mesa. Sabe que o esperamos. Os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao sondar os nossos corações, Saul manda ir lá e fala assim: mata Davi, traz ele morto para mim, arranca a cabeça dele igual ele arrancou do gigante. Mas quando eles chegam lá, eles são tomados por uma presença. Eles são tomados por um. Um decreto de destruição se torna um decreto de vida, porque aqueles homens que levavam a morte recebem vida, e quando eles recebem vida, eles começam a viver o ambiente, e o ambiente faz eles começarem a profetizar. Profetizar não significa eles ficarem assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizar significa o seguinte: eles entraram
num ambiente, numa dimensão, numa atmosfera diferente, que fez com que eles perdessem a visão humana e recebessem a visão do céu. É isso que o diabo quer que você acredite. Não vai dar certo. Fecha. Joga fora. Abre mão. Vira as costas. Satanás quer isso mesmo. Que você fala assim: olha, já era, para mim não tem mais jeito. Ele quer que você desista do seu sonho, desista do seu projeto. Sabe por quê? Porque ele quer te entrelaçar em laços e cordéis de morte. Cordas de morte me cercaram, e o pavor se apoderou de mim. Só que onde o Espírito Santo governa, os planos de morte perdem a sua força. O decreto, ele muda a partir do momento que eles chegam naquele ambiente. Davi não precisa fazer nada. Davi não precisa pegar na espada. Acho que você não entendeu ainda, irmão, que eu estou pregando. Eu tenho certeza absoluta. Eu estou dizendo que você não vai precisar pegar na espada. Eu estou dizendo que você não vai precisar brigar. Eu estou dizendo que você não vai precisar querer ir lá para cima e falar: vem cá, o que você quer comigo? Não. Eu estou dizendo que a presença do Espírito Santo, quando você está dentro dela e ela está dentro de você, ainda que o inferno se levante inteiro, ele não resiste um crente cheio do Espírito Santo. Zacarias falou: não é nem por força, Zacarias 4:6, nem por violência, mas pelo meu, diz o Senhor. Ei, querido, talvez você está numa estação da sua vida dizendo assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Escute o que eu vou lhe dizer. Um jovem chamado Isaac, que perdeu a sua mãe e depois perdeu seu pai, teve que ir para uma terra diferente para poder sobreviver, mas ele levava com ele uma promessa de Deus. Quando ele chega naquela terra, muitas coisas acontecem. A sua mulher é cobiçada, o que ele recebe, o que ele ganha, começa a entrar em contrito com as pessoas daquela terra, até o ponto que ele tem que ir embora de lá. E quando ele sai daquela terra, ele precisa fazer uma coisa: ele precisa cavar poços. Ele lembra que seu pai tinha poços, e ele quer voltar lá atrás e usar os poços de seu pai. Só que quando ele chega lá, estão todos entulhados. E aí ele começa a cavar. Quando ele está cavando, a primeira coisa que acontece é as pessoas quererem contender com ele. Sabe o que Isaac faz? Ele abre mão daquele poço e vai cavar outro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem a presença de Deus não precisa ficar se humilhando, se batendo. Não. Quem tem a presença de Deus, aonde ele pôr a mão, o milagre de Deus vai se manifestar. Pastor, mas então por que na minha vida não está acontecendo? Você está perguntando isso para mim? Pergunto para você. Simples. Olha só, igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Conheço tuas obras. Sei que vocês rejeitaram aqueles que se diziam ser apóstolos e não são. Só que eu tenho contra ti uma coisa: vocês deixaram as primeiras obras. Querem voltar a viver? Faz o seguinte: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras.
A presença de Deus é algo inegociável, não tem como negociar. Quanto custa? Não tem como pagar. Então, pastor, como é que eu sinto ela? O preço já foi pago. Como é que eu vivo a presença de Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pode habitar num lugar onde existe outro Deus. Qual é o Deus que está dentro de você? O dinheiro? Mulher? Fama? O maior problema de Saul é que ele não queria perder a sua reputação. E por conta disso, ele rejeitou a Deus e abriu mão da libertação. Deus está falando com você. Isaac vai lá, cava o segundo poço, cava o terceiro. Ele não podia ter falado: ó vida, ó céu, eu vou desistir, eu vou parar. Ei, pessoal, desistir é coisa de fraco. Já desistir por quê? Qual que é o seu problema? Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Não, já tentei. Ó, não é melhor não desistir? Vamos parar. Não. O segredo da vitória é não se render. Não importa se o teu adversário tem 1000 ou milhares. Aquele que está contigo é poderoso para te sustentar em toda boa obra. Saul planejou, Saul insistiu, Saul persistiu, mas Deus interveio todas as vezes, todas as tentativas. Quando Deus decide proteger alguém, nenhuma estratégia do inferno há de prosperar. Não vai prosperar. Gente, vocês têm que entender, não se troca a presença de Deus, não se abre mão da presença de Deus. Salmo 33, verso 10, diz assim: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Toda ação do inferno contra você, ela foi frustrada, porque Deus é aquele que paralisa o plano humano contra a sua vida. Você não entendeu? Deus é quem paralisa o plano do teu adversário. Deus é quem paralisa. Deus é quem vai fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. Saul mandou uma, mandou duas, mandou 3 vezes. As 3 vezes foram frustradas. O que Saul faz? Pegue na mão do teu irmão com carinho. Diga para ele assim, fala: teu adversário está vindo aí. Está na porta já. Fique tranquilo. Aleluia. Você achou que depois que você foi transformado, você recebeu a palavra, foi para o retiro, o diabo ia ficar sentado e falar assim: continua a sua vida aí, hã? Vai nessa tua força. Continua lá em 1 Samuel, volta para mim, Luan. Verso 23. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E aí, profetizando até chegar em Naiote e Ramá. Próximo. E também despiu as suas vestes. Volta para mim, o 23. 22. Então, 22? 22. Então foi também ele mesmo, Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse: onde estão? Isso aqui é Saul. Onde estão Samuel e Davi? Eles disseram-lhe:
Eis que estão em Naiote e em Ramá. Próximo. Então foi para Naiote e Ramá, e o mesmo que? Vem quem, irmão? Ele quem? Saul era quem? Quem Saul era? Rei de Israel? Era? Saul era um endemoniado, um desobediente. Saul queria matar Davi. Olhe para mim. Saul era um endemoniado, atormentado por demônios. Esse era Saul. Então vamos ler novamente? Olha lá. Então foi para Naiote, e o mesmo que? Veio em quem, irmão? Veio no endemoniado? É isso mesmo? Hã? Olha para mim. Ai, pastor, eu queria tanto que o meu marido fosse transformado. Ok. As pessoas dizem que o ambiente não muda, mas o ambiente transformado muda as pessoas. A hora que o céu descer na sua casa, a transformação será inevitável. Então, irmão, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Não, mas lá em casa o céu desce. Desse jeito? Você quer mentir para quem? Para o diabo? Porque para mim você não vai mentir. Você acha que essas meia dúzia de palavras, eu estou falando só meia dúzia, tem mais. Dessas palavras que você fala dentro da sua casa, ela traz o Espírito Santo lá dentro? Você acha que essas suas atitudes, esses vídeos pornográficos, às vezes você fica vendo lá, é o TikTok, então arranca isso do seu celular, irmão. Não presta, tira. Mas tem umas coisas que eu gosto de ver. Então, como você não sabe distinguir as coisas, como você não consegue, porque você fica ali querendo, né? Eu aprendi uma coisa: se você não quer que o carro ande, você precisa cortar o quê? O combustível. Corta o combustível. Você precisa levar a presença de Deus. Saul era assim um endemoniado. Saul era um camarada que estava totalmente torto, rejeitou a Deus. Mas quando ele chegou num ambiente onde o Espírito de Deus estava lá, ele também foi tomado pela presença do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o caráter de Saul mudou. Porque se existe uma coisa que Deus não vai pôr a mão, é no seu caráter. Que é isso, pastor? É. Porque isso aí é coisa que você tem que mudar, não Deus. Você quer transferir para Deus. Ai, Senhor, eu sou um ladrão, muda. Deus fala, Ó, eu vou mudar a sua vida, eu vou abrir portas para você, mas deixar de ser ladrão é uma decisão sua. Ai, pastor, eu sou um prostituto. Ah, você é um prostituto? Sim. Ok. Eu vou abençoar o seu relacionamento, vou trazer tudo que precisa: amor, união, carinho. O que mais você sabe? Tudo mais que você quer, que você tem pedido, tá bom, Deus vai fazer. Mas a prostituição quem tem que deixar é você. Não é porque o ambiente era um ambiente onde havia uma unção poderosa que o caráter de Saul foi transformado. A gente prega, eu prego aqui, eu anuncio aqui, eu falo aqui, mas a mudança vai depender da sua disposição. E a minha pergunta é: qual é a sua disposição para Deus mudar a sua vida? Ou você vai querer voltar àquela vida miserável lá atrás? Fala para mim, irmão. Porque se você quiser voltar lá atrás, é isso que te digo: a morte está à porta, a decisão é sua. Muitas pessoas, elas querem viver aquele relacionamento aberto. Já viu falar?
aquela pessoa que antigamente colocava lá, não sei se ainda existe isso, relacionamento aberto. Com Deus não existe relacionamento aberto, irmão. Relacionamento aberto não presta. Relacionamento aberto é coisa do diabo. Saul recebe o Espírito Santo, isso é claro. Sim ou não? Ele recebeu o Espírito Santo, mas isso prova que até um homem fora da vontade de Deus pode ser visitado pelo Espírito Santo, quando Deus quer cumprir um propósito ainda maior. Até um homem. Já viu quando aquela pessoa falou assim, ó, Deus usou, uma vez uma mulher falou, ouviu um testemunho, ela falando assim, Deus usou um mendigo, e ela achou bonito falar isso. Para Deus usar um mendigo, esse tal de que você é tão surdo, tão surdo, tão surdo, e tão incapaz de discernir quem é Deus. Será que você não está entendendo o que Deus está requerendo de você? Saul recebeu uma coisa chamada poder. Poder. Isso lá em Atos capítulo 1, verso 8 fala, e recebereis poder, virtude do Espírito Santo. É a palavra dunamis, que significa explosão, algo de grande explosão. Legal. Saul recebeu o Espírito Santo, mas isso significa que ele foi liberto ou transformado? Isso significa que ele viveu uma nova vida? Sabe por quê? Porque não adianta você experimentar o poder, mas não passar pelo segundo o irmão Tales cantando, disse, a avenida do arrependimento. Se não houver arrependimento, de nada adianta. Olhe para mim. Se você quiser escrever na sua Bíblia, em algum lugar para você guardar na sua mente, que eu vou dizer 3 coisas importantes. A primeira delas é, unção não é caráter. Nossa, aquele irmão tem uma unção, mas é um mau caráter. Unção não é caráter. Manifestação não é libertação. E profecia não é conversão. Não é porque o cara profetizou que ele é convertido. Profecia não é conversão. Ele recebeu um toque extremo de Deus. Ele recebeu um toque maravilhoso de Deus, mas ele não foi tratado. Ele não foi internamente tratado. Mateus 7,21 fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora eu tenho uma palavra profética para encerrar esse momento e encerrar a mensagem de hoje. Querem receber? Amém. Mas para receber eu preciso se sentir um pouquinho mais alegre, mais feliz. Dá um sorriso, ô John, para a irmã Flávia aí, dá um sorriso para ela. Dá um sorriso para o irmão que está do teu lado. E diga, há um mistério de Deus para a sua vida agora. Está querendo ou não? Diz que Saul, ele chega a profetizar, a ficar nu, pelado, e revela toda a sua vergonha. Uma falsa autoridade. Diz que ele tira as vestes reais e ele fica nu. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Deus hoje está pegando aquela pessoa que queria a sua destruição, seu fim. Pastor, por que o senhor está falando de pessoa? Porque na verdade a nossa luta deveria ser só contra o diabo. Mas eu não sei porque as pessoas vivem querendo lutar contra a gente, não é verdade?
não dá para entender. Então, receba o que eu vou dizer. Aquele que queria ver o seu fim, a partir de hoje, Deus vai expor a vergonha dele. Eu vou repetir. Aquele que queria seu fim, Deus nessa noite vai expor a vergonha dele. Hoje Deus tira do teu adversário. Ele perde honra, ele perde cobertura, ele perde a legitimidade. Ele vai conhecer quem é Deus. Ou ele vai conhecer quem é o Deus da sua vida. Deus está dizendo assim, ó, a história muda hoje. Deus está dizendo assim, olha, os decretos que lhe eram contrário, os decretos que era contra a sua vida, estão sendo desfeitos, quebrados, sendo ilegítimo a partir de hoje, diz o Senhor. Pastor, havia uma maldição hereditária, então ela está sendo quebrada. Pastor, havia uma maldição sobre os meus filhos, então foi quebrado. Pastor, havia uma maldição financeira, então foi quebrada. Pastor, eu estou à beira da falência, então a partir de hoje você está à beira de você viver o melhor tempo da sua vida, porque não é a minha palavra, não é apenas o que eu estou dizendo, mas o Deus que nós servimos confirma, testifica em mim e no seu coração de que nada e nem ninguém vai mudar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus vai trazer um tempo de honra. Deus vai entrar na sua casa. Deus vai mexer naquela estrutura velha e fazer uma estrutura nova. Só, meu irmão, eu quero saber quem é você aqui nessa fila. Se é aquele que recebe o Espírito e é transformado, ou se é o Saul que vai ficar pelado, envergonhado? Quem é você? Ai, pastor, eu estava lá em casa, o diabo falou, vai naquele vídeo. Eu vou falar uma coisa para você, não foi o diabo que falou, é você mesmo que está com uma vontade de ir para um caminho torto. Tinha que descer, olha, eu não vou falar um anjo não, você tinha que enxergar uma dessas potestades aí que age nessa área para você acordar para a vida. O Espírito Santo está falando com você. Deus é fiel. E Ele não muda. E os projetos de Deus na sua vida não vão mudar, não vão mudar, não vão mudar. Mas você precisa mudar o seu trajeto, o seu caminho. Já viu, tem pessoas que começam a melhorar. Ele começa a viver um momento. Quando ele estava lá no aperto, na luta, na prova, ele estava orando, buscando. Aí ele começa a viver um novo tempo. Aí o que acontece? Esquece de Deus e começa a declinar. Aí quando ele começa a declinar, aí que ele vai para o fundo do poço e fala, tá vendo, Deus não liga para mim. Em nenhum momento Deus deixou de ligar, deixou de cuidar de você. Ele tanto cuida que você não se esborrachou ainda. E dá tempo de você se recuperar, ué. Irmão, não faça charminho com Deus. Sabia que tem gente que inventa as coisas para não ir para a igreja? Ah, hoje eu não vou, estou com dor de cabeça. Fica inventando que você está com dor de cabeça. Uma hora você vai ter uma dor de cabeça de verdade. Aí você fica em casa de uma vez. Ou então, nem na sua casa você vai ficar. Você vai para qualquer outro lugar. Para de ficar inventando as coisas, irmão. Deixa Deus mudar a sua história. Todos os decretos que vos era contrário, o Senhor liberou sobre a minha vida essa palavra para dizer para você:
eles foram quebrados e cancelados nesta noite. Você vai viver o novo tempo do Senhor sobre a tua vida. Só quem crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém? Amém. Essa foi a mensagem.